Quantas vezes alguém já desrespeitou você e você fingiu que não percebeu? Talvez alguém interrompa sua fala, ignore sua opinião, faça uma piada às suas custas ou trate você como se sua presença não importasse. Naquele momento, você sorri. Diz que está tudo bem, continua o dia, mas quando fica sozinho, a cena volta para sua cabeça. Você pensa no que deveria ter dito, pensa por que permitiu aquilo, e pouco a pouco começa a aceitar como normal algo que machuca você. Mas até quando? Existe uma forma estoica de interromper esse ciclo sem gritar, implorar respeito ou tentar provar seu valor. E o mais importante é entender por que o desprezo começa a destruir você muito antes de aparecer no seu comportamento. Porque a verdadeira virada acontece quando você percebe onde esse desprezo realmente começa primeiro dentro da mente. Antes de tudo, entenda uma coisa: sentir isso não faz de você uma pessoa fraca. A rejeição dói, ser ignorado dói. Ser tratado como segunda opção também dói. A mente humana percebe sinais de exclusão e tenta descobrir o que eles significam. Por isso, talvez você já tenha chegado em casa depois de uma situação simples e pensado durante horas no que aconteceu. Talvez tenha se perguntado se exagerou. Talvez tenha colocado a culpa em você. Mas sentir a dor não significa obedecer à dor. Você pode reconhecer o que aconteceu sem transformar aquilo em uma sentença sobre quem você é. Se isso fez você perceber que precisa se respeitar mais, escreva respeito nos comentários, como compromisso pessoal de verdade. Talvez você tenha aprendido que se for uma pessoa boa, gentil, disponível e compreensiva, as pessoas naturalmente vão tratar você da mesma maneira. Parece justo, mas a vida não funciona sempre assim. Ser bom não significa estar disponível para tudo. Perdoar não significa permitir qualquer coisa. E compreender alguém não significa aceitar que essa pessoa ultrapasse seus limites. Os estoicos apontavam para algo diferente. Você não controla o comportamento de outra pessoa. Você controla suas escolhas diante dele. Quando tenta agradar todos, pode acabar entregando aos outros o poder de decidir como você deve viver. Se reconhece que passou tempo demais tentando provar seu valor, escreva basta nos comentários. Se você reconhece isso, escreva basta nos comentários. O desprezo alheio não precisa entrar na sua identidade, nem controlar suas escolhas. Imagine que alguém ignore você em uma conversa. É apenas um comportamento. Mas sua mente pode transformar aquele momento em uma história inteira. Ela diz: eu não sou importante. Depois, outra pessoa faz algo parecido e a história parece confirmada. Aos poucos, você começa a enxergar a si mesmo através dessas atitudes. Isso é a internalização da rejeição. Algo que acontece fora começa a definir como você se enxerga por dentro. É como uma gota de tinta escura caindo em um copo de água. Uma gota parece pequena, mas, se continuar entrando, toda a água muda. O mesmo acontece quando você repete uma interpretação negativa sobre si mesmo. Por isso, separe comportamento de identidade. Alguém pode desprezar você. Isso não significa que você seja desprezível. E quando essa diferença fica clara, você recupera parte do controle que havia perdido. Mas ainda existe outro erro silencioso mantendo esse ciclo funcionando. De verdade. Agora pense em alguém que trata você mal, desaparece quando você precisa, aparece quando quer alguma coisa e, mesmo assim, recebe sua atenção imediatamente. Você responde, ajuda, explica, está disponível. Depois, essa pessoa faz tudo de novo. Por quê? Porque você está reforçando esse mesmo comportamento. Na psicologia, comportamentos que recebem recompensa tendem a se repetir.
Não significa que tudo seja calculado, significa que as consequências ensinam. Imagine uma máquina que continua funcionando porque alguém continua colocando moedas nela. Se você sempre oferece atenção, depois do desrespeito, a dinâmica pode continuar. Retirar sua disponibilidade não precisa ser vingança, pode ser consequência. Você não precisa anunciar uma guerra. Pode apenas mudar o acesso que alguém tem à sua energia. E quando aprende isso, percebe que nem toda situação precisa de uma grande resposta. Algumas precisam apenas da sua ausência. E é aí que surge uma ferramenta poderosa do autocontrole: o silêncio. Quando alguém provoca você, o que acontece dentro da sua cabeça? Você sente vontade de explicar tudo? Quer provar que está certo? Escreve uma mensagem enorme para que a outra pessoa finalmente entenda? Talvez pareça necessário. Mas será que é? Muitas vezes, quanto mais abalado você está, maior é a necessidade de responder. O estoicismo aponta para outra direção. Antes de agir, observe. Antes de falar, pergunte se aquilo depende de você. Nem toda provocação merece sua energia. Pense em uma fogueira. Se você joga mais lenha, ela cresce. Se para de alimentar, perde força. O silêncio pode fazer o mesmo com certas discussões. Ele não significa medo. Significa escolher onde sua energia será colocada. Às vezes, a resposta mais forte é não participar. Mas existe um ponto em que o silêncio não basta. Quando uma linha é ultrapassada repetidamente, você precisa mostrar onde ela está. E talvez isso seja suficiente agora. Muita gente evita limites porque teme parecer agressiva, egoísta ou uma pessoa ruim. Mas limite não é ameaça, é clareza. É dizer, com calma, aquilo que você aceita e aquilo que fará quando esse limite for ultrapassado. Pode ser encerrar uma conversa, pode ser dizer não, pode ser deixar de oferecer ajuda, pode ser simplesmente se afastar. Você não precisa gritar para ser firme. Pense em uma porta. Você não precisa destruir a casa para decidir quando sair dela. Da mesma forma, não precisa destruir uma relação para estabelecer distância. Quando seus limites ficam claros, sua postura muda. E quando sua postura muda, as pessoas percebem que o acesso a você não é automático. Mas existe uma mudança ainda mais profunda. Talvez você esteja tentando obter respeito de pessoas cuja opinião nunca esteve sob seu controle, quando você decide se respeitar primeiro. Epicteto ensinava uma ideia simples: algumas coisas dependem de nós, outras não. A opinião dos outros está fora do seu controle, a reação deles também. Então, quanto da sua paz você entrega tentando controlar aquilo que não pertence a você? Imagine várias pessoas segurando cordas e puxando você para lados diferentes. Uma quer que você agrade, outra quer que você concorde, outra quer que você aceite tudo. Se tentar seguir todas, perde sua direção. O mesmo acontece quando sua vida depende da aprovação de todos. Algumas pessoas vão criticar você mesmo quando fizer o certo. Outras não vão reconhecer seu esforço. E tudo bem. Seu trabalho não é ser respeitado por todos, é agir de acordo com aquilo que considera digno. Quando entende isso, o desprezo começa a perder parte do poder que tinha sobre você. E então acontece a verdadeira virada, sem perder sua própria direção. Talvez você tenha passado anos pensando que vencer significa fazer aquela pessoa reconhecer seu valor. Mas e se não for assim? E se virar o jogo significar algo diferente? Você não vence quando alguém que despreza você muda de comportamento. Você vence quando esse comportamento deixa de controlar sua identidade, seu humor e suas decisões. O que parecia fraqueza pode se transformar em consciência. Então a pergunta muda: por que entreguei poder à opinião dela, afinal, por tanto tempo? Então lembre, não transforme o desprezo em identidade. Não recompense quem trata você mal. Não entregue sua energia para toda provocação. Estabeleça limites sem gritar.
E pare de tentar controlar a opinião de quem está fora do seu alcance. Parece simples. Mas será que é fácil quando alguém toca exatamente na sua ferida? Agora pergunte, quem você continua tentando convencer do seu valor? Até quando vai aceitar isso? Comente, deixe o like, compartilhe e inscreva-se. No próximo vídeo, vamos falar sobre como se tornar emocionalmente difícil de manipular sem medo.